em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Atendi estes dias o Serafim dos Anjos e atendi também uma sugestão dele para que assistisse programa sobre os tempos do fim. O mérito do tempo aplicado na escuta foi irresistível desejo de colocar a questão em pratos limpos. Eu fui incentivado pelo programa a responder na altura. Afinal, quando alguém declara a morte do espírito, como fez o dito pregador, ele destruiu o último reduto da segurança dos viventes. Somos obrigados a nos insurgir contra a invasão de tão estranha doutrina. Vejam que Jesus disse: não temais os que matam o corpo, mas não conseguem matar a alma. Mateus 10, versículo 28. Eu pergunto para vocês, com tantos problemas no universo e tempo infinito de que dispõe, vocês acham que o Criador é incapaz de salvar o ímpio? Quem prega a morte definitiva do desobediente para se livrar dele é, no mínimo, blasfemo, pela negação dos carismas da divindade. Não concordo, meus caros, que o Pai das alturas seja incompetente. Riscar a alma viva do mapa da misericórdia, esquecido que novas reencarnações completariam o aprendizado, aponta falhas no sistema. Se pais e mães humanos se exaurem para salvar os filhos de doenças graves e de drogas, por que o Altíssimo negaria idêntico zelo? Se Deus permite que alguém reencarne única vez, por que a recusa de repetir a experiência? Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo João Luiz Leal e outros colegas da TVM, Fernando e Everton. Com eles na técnica tudo correrá bem. O tema de hoje será: para solidários, trombetas serão hinos. Recompensa e castigo tornaram-se quase refrão nas páginas da Bíblia. Dormimos em paz e de repente acordamos em guerra. Com todo este universo nas mãos, será que Deus só dispõe da terra para treinamento de seus filhos? Como resposta, contarei história. Pablo Hernández patrocinava o bem-estar de sua gente, tardava em castigar e premiava com pressa. Por isso todos o respeitavam e amavam. Mais ao norte vivia outro fazendeiro, Juliano Hermida. Este, ao contrário, era violento e rancoroso. Nos seus domínios, todos viviam sobressaltados e inseguros. Ninguém dormia sossegado. Viver aqui é paraíso, proclamava Paquito, garoto de recados de Pablo.
e rematava: ao contrário, viver nas terras de Giuliano Ermida é verdadeiro inferno. Certo dia, Pablo Hernandes bateu à porta de Anita. Vou fazer longa viagem, Anita, e por isso lhe entrego este alforje com sementes. Quando eu voltar, espero encontrar todas estas sementes plantadas e árvores por todo este vale. Anita plantou e regou a sementeira, defendeu as plantinhas contra insetos e animais herbívoros. Meses depois, pequenos rebentos já enfeitavam todo o vale. Tudo foi bem até que a Anita foi convidada para a tourada em Madrid. Opa! Vou arriscar, exclamou a Anita. Não posso perder esta festa. Quando ela voltou, 3 dias depois, a Anita ficou apavorada. Todas as mudas tinham sido destruídas. Até as raízes desapareceram. E agora, sem dinheiro nem sementes, como a pobre mulher resolveria aquele impasse terrível? Anita deve ter pensado em fugir. Mas fugir para onde? Vivera toda a sua vida naquela aldeia. A chegada iminente do patrão tornara-se pesadelo. Anita não sabia o que fazer. Não demorou muito e Pablo Hernandes apareceu. Neste ponto, cabe pergunta. Diante da serva desobediente, o que fez Pablo Hernandes? Imaginem vocês. Na opinião de cada um, Anita terá sido morta, pegou prisão perpétua ou terminou no exílio, em outro lugar. A resposta certa é a terceira opção, meus amigos. Exílio. Tratando-se de homem equilibrado, Pablo usou a fórmula mais sensata. Transferiu Anita para as terras de Giuliano Ermida. Sua irresponsabilidade poderia corromper os demais servos. A impunidade seria prejudicial ao grupo. Nossa história evoca passagens da Sagrada Escritura. Cabe a mesma pergunta. Ele mandará os pecadores para a prisão perpétua, que as religiões denominam inferno? Será que Deus vai fazer isto ou aquilo? Ele nos matará o espírito por toda a eternidade? Ou nos encaminhará ao exílio num outro planeta? Na medida em que nós elogiamos a sábia sentença de Pablo Hernandes, qualquer um já percebeu qual seja o nosso voto. Vocês acertaram. Acreditando na inteligência do Cristo, nós também esperamos o exílio para os desobedientes. Se os homens, que são imperfeitos, preferem dar nova oportunidade, não existe dúvida de que Deus faça a mesma coisa. O Criador tem tantos lugares no seu universo. O exagero de tanto espaço não será prova dessa extrema generosidade do Senhor? A casa de meu pai tem muitas moradas, disse Jesus.
Com tanto espaço para remanejar os espíritos, não acreditamos que a estreiteza da terra possa ser a nossa única tábua de salvação. Seria contrassenso inexplicável. Em nossa opinião, meus amigos, a pluralidade dos mundos reclama a pluralidade das nossas experiências. O inferno eterno ou a morte eterna do espírito são duas doutrinas que fabricam descrentes. É impossível aceitarmos Deus com tamanha falta de criatividade. Daqui a bilhões de anos, quando o planeta Terra explodir de tão velho, o espírito do pecador ainda estará torrando no inferno, segundo a teologia. Alguém pode admitir coisa desta? Vale a pena lembrarmos fato acontecido em nossa terra natal há muitos anos atrás. O garoto tinha apenas 5 aninhos. Ele se chamava Zico. Era espoleta, que era uma coisa de louco. Ele era guloso e adorava figo seco. Certa vez o pequeno Zico furtou 2 figos e foi comê-los no seu cantinho preferido, escondido da família, para que ninguém percebesse. Não demorou muito e sua mãe descobriu o rombo. Meu filho, que coisa feia! Você furtou 2 figos. Deus vai castigá-lo com certeza, porque Deus não gosta de criança ladra. Por estranha coincidência, naquela tarde, a cidade foi castigada por violenta tempestade. Zico ficou bastante assustado. É castigo de Deus. Mas Zico reagiu. Deus, disse ele, esmagando o narizinho na vidraça. Tanto barulho por apenas 2 figos, meu Deus. Por favor, que coisa feia, Senhor. E nesse Senhor, meus caros, nós faremos a nossa primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zub e do João Luiz, os dois estão hoje na técnica. O nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, meus amigos. Fechamos a soma das visualizações de 158 palestras no YouTube. E o total alcançou 10.919 acessos. É isso. No conjunto da obra, é claro. Nós dependemos do apoio moral de vocês. Nós dependemos na divulgação do trabalho, pois contamos tão somente com a ajuda do pessoal da TVM. Vejam só, 10.919 YouTubers de acesso. Ficaremos agradecidos pelo comentário das pessoas, dos nossos amigos, daqueles que aceitam e que desejam se edificar em termos de espiritualidade. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua liderando as visualizações.
O nosso querido Neto Ricardo já está linkando segunda parte de palestras que poderão ser acessadas através do site. A página do link será Getúlio no YouTube 2, porque nós temos outro grupo também no site. Outro aviso importante, este programa poderá ser assistido pelo Facebook Live TV PG. E voltaremos ao tema: para solidários, trombetas serão hinos. Nós poderemos repetir o desabafo deste garoto que contamos a história há pouco. Por maiores que sejam os nossos erros, a eternidade do castigo é um exagero sem tamanho. Não será verdadeiro sadismo por parte da divindade? Analisem vocês e me respondam. Concordamos que, na verdade, meus amigos, é uma punição tremenda. O inferno eterno, como está colocado, revela um Deus sádico. E o pior é que os teólogos fazem da coisa um ponto de fé. Quem não acreditar torna-se herege e é excomungado. Baseamos-nos no Evangelho, dizem os teólogos. É o Evangelho quem diz que o inferno é eterno. Sim, eu digo, a obra de Deus é eterna. E o inferno, dentro desta obra de Deus eterna, também será eterno. As prisões são necessárias para isolar os perversos. Deus usa seus planetas como escolas correcionais. Até aí tudo bem. Embora sempre mudando de lugar, o inferno existirá sempre, atendendo renovada clientela. O inferno é eterno como instituição corretiva, mas ninguém vai ficar nele eternamente. O câncer, a AIDS e todas as doenças que infernizam os seres vivos existirão sempre, na medida em que se tornarem necessárias como corretivo. São elas que fornecem o grau de atraso dos planetas. Enquanto abrigarmos o ódio e o rancor, viveremos no inferno, estejamos encarnados ou desencarnados. João Batista, em Mateus 3, versículo 12, falando de Jesus, afirma: Ele conduz a pá, e limpará sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo inextinguível. Mateus 3, versículo 12. Enquanto existirem palhas da imperfeição, todos nós continuaremos dentro deste fogo inextinguível. A ideia é muito clara. Quando as palhas forem totalmente queimadas, nós sairemos do fogo redimidos. Isto não quer dizer que o fogo se apague. Por quê? Porque outros ocuparão a fila com suas palhas para serem queimadas. O fogo das provações continuará para sempre. Por quê? Porque a obra da criação é perpétua. Pelos séculos dos séculos teremos planetas nascendo, espíritos nascendo. Você já imaginou Deus paralisando o seu trabalho num determinado dia? Seria espantoso o Criador declarar: vou me aposentar.
Já completei tempo no INSS, vou construir uma nova Jerusalém e vou gozar entre os homens a minha aposentadoria. Saibam que é exatamente isto que afirmam certos teólogos, e tal afirmação nasce de texto bíblico. E Deus habitará com eles e eles serão seu povo. Apocalipse 21, versículo 3. Você vê a ingenuidade de certa gente, colocando Deus como companheiro nosso ali andando pelas ruas, de paletó nas costas, dia de calor. O que o bom senso considera espantoso vem sendo pregado de maneira infantil, desde a Idade Média, minha gente. Continua a velha história da Terra como centro de tudo. Meus amiguinhos teólogos, não seria mais lógico aceitarmos o relato das Escrituras no sentido espiritual? O texto não fala que Deus vai abandonar sua criação universal para aposentar e descansar na Terra, e os outros planetas vão ficar tudo abandonado, porque Deus está brincando aqui conosco, no meio de uma praça lá, um coreto e uma música tocando no fundo. É isto que o Apocalipse quis dizer. Contra isto o Apocalipse se manifestou, apontando o nosso Cristo interno que viverá eternamente em nossos corações, cujos espíritos também viverão eternamente. Todos terão consciência da presença de Deus. Amigo Getúlio, cabe um reparo aqui, diz alguém. Você vem dizendo que Deus está dentro de cada um de nós. O que vai mudar após o juízo final, se Deus desde agora já se encontra presente no coração dos seus filhos? A diferença, meu amigo, depois do juízo final, é que todos terão consciência da presença de Deus. A luz de Deus brilhará por igual em toda a coletividade. Ninguém precisará se armar esperando traições. Verdadeiramente o Cristo vai reinar. Abandonando a letra mortífera, este é o sentido de Apocalipse. A justiça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, todos os atributos divinos crescerão em nós. Atualmente, uma grande parcela da humanidade só tem olhos para enxergar as notinhas verdes de dólar. São estas notinhas que escondem Deus no interior de tais criaturas. Por isso é o poder econômico que realmente governa a Terra atualmente. Após o juízo final, a coisa vai mudar. A verticalização do eixo da Terra vai amenizar o próprio clima. Invernos e verões extremados serão coisas do passado. Nossos dias e noites serão agradáveis e tranquilos. Toda a turminha do maligno já terá viajado para o planetão. Grades não serão mais necessárias para as nossas portas. Cumprir-se-á o que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eis que faço novas todas as coisas, afirma o Senhor Deus, em Apocalipse 21, verso 5. A coisa ficará ótima para a turminha do bem. A coisa ficará russa para a turminha do mal. Getúlio, seria oportuno você divulgar, esse é o Crispim dos Anjos que está por perto. Seria oportuno divulgarmos o lugar na Bíblia onde existem detalhes dessa transformação que ocorrerá no planeta. Afinal, baseado em que você descreve este mundo maravilhoso de após juízo final? Isaías capítulo 65, meu caro, é o preferido.
Eis que eu criarei novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Criarei para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E nunca mais se ouvirá voz de choro nem de clamor. Isaías 65, versículos 17 a 19. Noutra parte deste capítulo, ficamos sabendo que a vida continuará seu ritmo normal. Eles edificarão casas, diz o texto, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, Isaías 65, verso 21. Até mesmo a sexualidade continuará normalmente. Não haverá crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Isaías 65, 20. Quando o profeta fala em crianças, mostra que o sexo será praticado. Outra observação muito importante: as palavras morrer aos 100 anos mostram que o desencarne ocorrerá, embora tardio e sem sofrimento. No último versículo deste capítulo 65, porém, se encontram as promessas mais consoladoras. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isto é prova que as guerras terão sido abolidas, os acidentes não mais ocorrerão e as famílias viverão unidas sem sobressaltos pela fé e pelo amor. E nesse amor nós faremos outra pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Embora reiteradas vezes tenhamos dito que a cura do paralítico de Betesda jamais foi criticada por nós no aspecto cura, os defensores voltaram ao assunto. Jesus aproveitava o sábado para fazer o bem, disseram eles. Repito que jamais fiz restrição, nem tentei provar esgotamento do decálogo usando tais argumentos. Alguém doente, mesmo que os 10 mandamentos ainda vigorassem, gozaria de todos os direitos de cura, sem restrições. Confusas explicações têm sido dadas, mas a principal ainda não veio. Por que Jesus, com sua pureza ética, ordenou que o homem curado carregasse a cama sem a menor necessidade? De minha parte, a explicação tem sido insistentemente repetida. Perda de validade do decálogo é o motivo disto. Da parte deles, porém, continuamos ignorando as razões do silêncio que já completou 12 meses. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Para solidários, trombetas serão hinos. Tudo parece esclarecido, meus amigos. O inferno e o céu são as nossas vidas em planetas de expiação ou de regeneração. O nosso domicílio planetário no próximo ciclo será resultado do nosso grau de convivência fraterna, alcançado agora. O Apocalipse é claro. No que toca aos covardes, aos incrédulos, aos ímpios, aos homicidas, aos estupradores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, tocar-lhes-á em partilha
o tanque de fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8. Este tanque de fogo é o planetão, com sua boca escancarada, esperando os degredados do planeta Terra. É curiosa a resistência que os humanos oferecem quando sugerimos qualquer coisa em torno de outros mundos habitados. Dentro da própria ciência da astronomia, até bem pouco tempo, havia preconceito contra planetas girando em torno de estrelas. Até a década de 80, imagine só agora, na década de 80. A vida além do nosso sistema solar rendia diversão contra planetas girando em torno de estrelas. Ninguém queria aceitar lá na astronomia. Até a década de 80. A vida além do nosso sistema solar rendia diversão, mas completa oposição dos cientistas. O agora famoso Geoffrey Marcy, participando de um jantar no Observatório Link, certa vez, escandalizou seus pares, dizendo que estava à procura de planetas. Foi uma gozação geral. Um deles se controlou como pôde para não gargalhar. Todos escarneceram da ingenuidade de Marcy por não reconhecerem a mínima possibilidade de provar a existência de planetas. Somente no ano de 1995 foi reconhecida e comprovada a presença de outros mundos girando em torno de estrelas. Apenas no apagar das luzes do século XX, a técnica investigatória de Geoffrey Marcy acabou sendo aceita. Aquilo que Jesus dissera, a casa de meu pai tem muitas moradas, precisou de 19 séculos para ser reconhecida. No campo das religiões, a coisa se complica ainda mais. A teologia já tem o inferno eterno, a ressurreição de corpos e as fórmulas de salvação aqui mesmo na Terra. Você acha possível que os teólogos aceitem a continuação do aprendizado além do nosso planeta? Enquanto o Deus dólar estiver no comando, mudar o status é quase impossível. As religiões chamadas cristãs precisam de suporte financeiro para sobreviver. Por isso elas mantêm o dogma de que a salvação passa pelos seus sacerdotes. O remanejamento dos espíritos destrói este mito. De minha parte, eu afirmo com absoluta segurança, porém, é imperioso entendermos que nosso destino não se esgota nos limites de um único planeta. É no universo que se espalham as ferramentas do Pai Celestial para plasmar o nosso destino. Se alguém falha no vestibular, terá que repeti-lo. Sendo nosso Pai o grande Deus, Ele não permitirá que os seus filhos sejam destruídos ou sofram eternamente. Seria um contrassenso. Teremos que repetir a lição até aprender, e isto é lógico e aceitável. O apóstolo Paulo falou com absoluta clareza: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. O simples querer de Deus já nos aponta esta certeza. Quando uma mulher forte diz assim: pela força da minha vontade, eu vou salvar meu filho das drogas ou do álcool.
podem ter certeza que esta mulher o salvará. Transfiram este propósito para o Pai Celestial e não restará qualquer dúvida. Todos seremos santificados um dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tempo e recursos não faltam para o Senhor dos mundos. Com essas palavras, foi traçado o perfil de Deus, insistente e criativo. Jesus confirmou a insistência divina, descendo ele próprio ao inferno da terra para pregar o seu evangelho. E isto nos revela que o pecador jamais será abandonado por Deus. Verdade, verdade. Por isso Deus é chamado de Pai. Em 1 Pedro 3, versículos 19 e 20, como já falamos dias atrás, Jesus foi pregar o evangelho aos espíritos encarcerados, ainda dos tempos do dilúvio. Ora, convenhamos, o mestre não iria ao mundo das trevas para tomar chimarrão com os detentos e depois abandoná-los. Se ele os procurou, com certeza o fez para salvar aquela gente. Cai por terra a tese daqueles que dizem que a morte fecha a porteira da salvação. O texto prova que a porta continua sem tramela, mesmo depois da morte física. O texto prova que o Pai Celestial abre novas oportunidades também para aqueles que deixaram o corpo. Nada é irremediável no plano espiritual. Seria até mesmo patético se Jesus fosse ao inferno simplesmente para gozar da cara dos condenados. Vim para contar-lhes que vou ressuscitar no domingo. Eu estou muito bem e vocês vão torrar neste fogo por toda a eternidade. Façam ótimo proveito desse calorzinho. Tchau, tchau. Não acreditamos que a cena tenha esta feição, meus amigos, porque o texto é claro. Jesus foi pregar aos espíritos encarcerados que tinham sido incrédulos nos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. Vejam lá. Se não existisse outra prova da misericórdia e do amor de Deus, esta seria o bastante para provar que ninguém se perderá. E neste perderá, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 16 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Para solidários, trombetas serão hinos. Contemporâneos de Noé, apesar de desencarnados há milênios, continuavam na mira do Pai Celestial. Logo depois de crucificado, Jesus nem descansou. Imediatamente parece ter retomado suas atividades de salvar os pecadores. Jesus deixou o corpo no sepulcro de Arimateia e partiu ao encontro daqueles infelizes. Certamente, a hora deles chegara. O Deus eterno mandara seu Filho para anunciar-lhes a novidade. Percebam que coisa maravilhosa. Ninguém é esquecido. O mais revelo pecador continua sendo vigiado pelas câmeras do céu 24 horas por dia.
Ninguém poderá reclamar: eu fui esquecido por Deus. Não. O Pai Celestial não invade a esfera do nosso livre-arbítrio, mas Ele nos acompanha sempre. Mesmo aqueles que serão expulsos no próximo juízo final, terão assistência divina em sua nova morada. Eu provo isto pela Bíblia. Diz Apocalipse: o adorador da besta beberá o vinho da justiça de Deus e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Essas palavras são extremamente reveladoras. Naquele planeta de provas, os ímpios não estarão sozinhos. O texto é claro: continuarão diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É por isso que o Velho Testamento aponta a presença de anjos em quase todas as suas páginas. Expulso do planeta Éden, Adão jamais foi abandonado. Deus abomina o pecado, mas não se torna inimigo do pecador. Quando os ímpios da terra forem lançados fora para o planetão, as milícias celestiais acompanharão o seu lento e doloroso aprendizado. Este é o trabalho dos espíritos superiores: socorrer as ovelhas perdidas e trazê-las de volta, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Ninguém se perde definitivamente, caríssimos. O próprio vinho amargoso de Apocalipse foi fabricado nas vindimas do Senhor. Quando aprendemos a interpretá-la, a Bíblia inteira é hino de misericórdia. Nós não somos filhos da terra, nós somos filhos do universo, meus caros amigos. Estamos em peregrinação cósmica no rumo das estrelas. O sétimo céu é a morada de Deus, dos seus Cristos e dos Espíritos em processo terminal de santificação. A distância que nos separa deles não nos permite expectativas de breve alcance. Por isso Jesus alertou com clareza: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13. A morada divina é o Sancta Sanctorum da eternidade e não existe espaço para a simples gota de impureza. Nosso destino continuará ainda por muito tempo ligado à terra, desde que resgatados pelo Cristo Juiz. A fila da direita será surpreendida pelo Pai. Sabe o que vai acontecer? Nunca mais se ouvirão vozes de choro ou de clamor. Está lá em Isaías 65, versículos 17 a 19. Na outra ponta do iceberg, todavia, a coisa vai ferver. O patriarca Jó, de forma divertida, imagina em espírito profético o destino dos exilados para o planeta inóspito que os aguarda. Jó repete as palavras de Jeová: tomarei a terra pelas suas extremidades e o farei estremecer, para que os ímpios se desprendam dela. Jó 38, verso 13. O trecho de Jó nos sugere a ideia de alguém sacudindo enorme cabeça, de onde se desprendem milhões de piolhos. Como aconteceu com a raça adâmica em ciclo distante, aqueles espíritos, ou piolhos, como vocês preferirem, serão acolhidos no planeta primitivo que eles mereceram. Acho que todos já perceberam que estes piolhos são os maus que agora irão atormentar outras cabeleiras.
Velho e Novo Testamento irmanados trazem a verdade da justiça divina que através do tempo e dos planetas salvará todo mundo. Se este próximo juízo final fosse único, Deus perderia o jogo para o maligno de 2-1. Se atentarmos para o profeta Zacarias, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão expulsos, mas a terceira parte continuará nela. Zacarias 13, versículos 8 e 9. O bandido de hoje será o santo de amanhã. Não há limites para a nossa ascensão espiritual. Todos nós chegaremos ao supremo degrau. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, no dizer do maior de todos os mestres. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. E muito obrigado também para vocês, meus amigos, que estão acompanhando esse nosso trabalho. Que as bênçãos divinas de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de tudo que é bom, possa acontecer. E, acima de tudo, caríssimos, que o amor inunde os nossos corações e nos dê bastante paz e alegria. Obrigado, meus amigos, e boa noite.